mais um episódio, passado, presente e futuro de Moçambique, uma reflexão que fazemos no âmbito das celebrações dos 50 anos depois que o país proclamou a sua independência nacional. A independência de Moçambique, recorde-se, foi proclamada, corria o ano de 1975, mais concretamente a 25 de junho, pela voz do presidente Samora Machel em pleno estádio da Machava. Hoje a nossa reflexão vai ter como foco uma das principais áreas de desenvolvimento do país, mas concretamente a agricultura, que desde a primeira Constituição é proclamada como a atividade, portanto, a base de desenvolvimento de Moçambique. Já tivemos em edições anteriores a ocasião de refletir sobre aquilo que foi o passado desta atividade ao longo dos 50 anos da independência nacional e um pouco antes. Hoje, o foco vai ser, evidentemente, o futuro desta atividade que ocupa grande parte da população moçambicana. E para esta conversa, convidamos o engenheiro Norberto Mahalambe, um especialista na área da agricultura. Trabalhou, por exemplo, na área de algodão, onde chegou a dirigir o Instituto de Algodão de Moçambique, e numa outra fase trabalhou na área da agricultura já de uma forma geral e continua nesta área, sendo que já ao nível do continente africano. Engenheiro Mahalambe, bem-vindo para o nosso canal. Engenheiro, vamos começar assim. O país está a perseguir a independência econômica e dificilmente se pode falar da independência econômica sem a soberania alimentar. Do seu ponto de vista, quais são as premissas para que a agricultura moçambicana cumpra o seu papel naquilo que é a economia do país? Sim, muito obrigado, ilustre Mangato, por esta oportunidade. Obrigado. Queria primeiro saudar aos telespectadores e dizer que é uma honra participar desta conversa que olha para o passado, presente e o futuro de Moçambique. Concordo que a agricultura continua e continuará a ser aquele setor capaz de fazer as transformações que queremos. Portanto, qualquer transformação que Moçambique tem que fazer terá que começar da agricultura. Acho que é importante tomarmos nota disto. E o ponto, portanto, a pergunta que me coloca em relação ao assunto da soberania alimentar é uma discussão filosófica interessante, à medida em que existem os aspectos de agricultura como negócio e existem os aspectos de agricultura como soberania. A questão principal é o que o país quer seguir. Portanto, eu acho que a soberania alimentar continua importante e, naturalmente, voltarei a falar dos aspectos que coloco nesta coisa de agricultura como negócio. Mas a soberania alimentar deve significar quais são aquelas culturas que as pessoas consomem e nós termos capacidade de oferecer boa qualidade desses produtos para a nossa população, ela alimentar-se e eventualmente sobrar para exportação. Se nós olharmos para o país como o nosso, eu posso me aventurar a indicar algumas culturas, como por exemplo o milho, a mandioca, feijão nhemba. Podemos falar também do arroz. Na minha opinião, com estas culturas, se nós dissermos temos capacidade e cadeias de valor funcionais que permitem-nos produzir ao nível de rendimentos médios internacionais, nós teremos alcançado a soberania. O trigo não concorre? Não entra nesta equação? O trigo é uma cultura importante para a população urbana e perurbana de Moçambique. E, como sabe, a população urbana e perurbana de Moçambique deve representar qualquer coisa como 26-30%. Então, não posso ignorar a sua importância, mas creio que, do ponto de vista de produção, também tomando em consideração a potencialidade solo-climática de Moçambique, eu colocaria o trigo num segundo plano. É uma opinião pessoal, mas eu volto a dizer, do ponto de vista de priorização, o que eu tomo em consideração? Tomo em consideração, primeiro, o que as pessoas consomem e, em segundo plano,
qual é o número de pessoas que produzem essas culturas. Por quê? Porque o consumir as culturas é mercado para os que produzem. Então, se nós olharmos para a cultura de trigo hoje em dia e nós apostarmos na cultura de trigo, o esforço, o investimento que será necessário fazer na cultura de trigo para nós satisfazermos as nossas necessidades é titânico. Quando em culturas como milho, mandioca, feijão, nhemba e arroz, o investimento é pequeno, que nós temos que fazer para conseguir fazer as transformações que precisamos. Portanto, o investimento é pequeno, só que este investimento não se está a conseguir fazer. Sim, o meu pequeno é relativo se comparando com o trigo. Não quero de nenhuma forma dizer que o número não é grande. Mas o que eu devo dizer é que o que tem estado a complicar o crescimento destas coisas é um pouco de descontinuidade. Há momentos em que o país dedica-se, por exemplo, ao processo de melhoramento de variedades e estamos quase a alcançar boas variedades e há uma reorientação de recursos, todos eles, para qualquer coisa que acabamos, digamos assim, perdendo o momento, correto? Então, quando digo é menor, repito, é uma questão, estou a falar do ponto de vista comparativo. O que eu acredito é, eu tenho uma fórmula nesta coisa de desenvolvimento agrário, que é, primeiro o mercado, dizer qual é o seu mercado, onde quer vender. Depois disso, afunila, faz a priorização, traz ciência, tecnologia e promove a transação. Então, se nós conseguirmos, para estas culturas, o mercado é evidente, é óbvio, não é? Se nós conseguirmos trazer para estas culturas ciência e tecnologia do ponto de vista de sementes de qualidade, quando digo de qualidade, não estou a referir semente, digamos que a gente apenas diz de qualidade. A gente tem que conseguir dizer, o nosso milho é uniforme, o nosso milho é dentado ou é flint, são terminologias que nós usamos. O nosso milho é de ciclo intermédio e o nosso milho resiste, por exemplo, a doença XYZ, como, por exemplo, aqui a doença do ídio de milho que acontece na região sul. Então, se nós conseguirmos ter esses indicadores do ponto de vista científico e trazermos as tecnologias, e nas tecnologias eu refiro-me a tecnologias intermédias, não quero de nenhuma maneira acreditar que todo o agricultor moçambicano ou o camponês tem que ter trator. Eu acho que existem tecnologias intermédias como tração animal, como as multicultivadoras, é uma fase intermédia, e naturalmente aquele que tem áreas maiores pode ter serviços de centros de prestação de serviços que tem que acumular a tecnologia. Portanto, é isto que eu vejo como o caminho. Então, aí vamos conseguir ter produtividades ao nível do que se pretende, produtividades que fazem a agricultura valer a pena, e como nós temos o mercado logo a seguir, o produtor vai poder vender, fazer transação e ter dinheiro. E com esse dinheiro vai investir nas outras coisas, escolarização dos filhos, saúde, desenvolvimento das infraestruturas domésticas, inclusive reinvestimento na sua capacidade de produção agrícola. Portanto, é assim como eu vejo. Como é que se deve resolver o problema dos níveis de produtividade? Porque é um discurso já bastante antigo, mas o país não mais conseguiu sair dos rendimentos atuais, que são dos mais baixos, quando olhamos para países vizinhos, quando olhamos para países mais além, portanto, fora da região. Exato. Bom, eu, como disse Ilustre Mangiati, nesses anos tenho estado a trabalhar para além das fronteiras moçambicanas e posso falar com alguma tristeza, porque confesso que todos os países já descobriram o seu caminho, todos os países na região já estão a andar. Países vizinhos como Zâmbia, Zimbábue, Malawi, Lesoto, Botsuana, estão num processo de transformação agrícola visível. Quando a gente vai, a gente diz, sim senhor, está aí um campo semeado, em linhas, culturas uniformes, etc. Então, o que é que nós temos em Moçambique? Em Moçambique nós temos o que eu costumo chamar de tabus. Temos tabus na agricultura. O primeiro tabu é se o agricultor deve semear a semente da colheita do ano anterior ou deve comprar a semente. Se deve comprar o que chamamos de semente de polinização aberta ou híbridos. Se deve usar fertilizantes. Se deve usar produtos químicos. Se deve fazer cultura limpa ou tem que fazer consociação. Então, esses são os tabus.
Os tabus quais são? É que o produtor tem que semear tudo no mesmo campo para caso uma cultura falhe, a outra vai lhe dar rendimento. Esse é um tabu. A agricultura é um sistema de produção intensivo do ponto de vista de conhecimento e disciplina. Então, quando eu coloco culturas que têm exigências diferentes na mesma machamba, naturalmente não vou conseguir ser disciplinado. Quando uma quer fertilizante, a outra não quer. Quando uma quer pulverização, a outra não quer. Então, nós temos que ter um sistema de produção que a gente diz, a cultura tem que ser semeada uma em cada parcela. Se eu tenho 1 hectare e quero fazer as 3 culturas, tenho que dividir o hectare em 3 parcelas e fazer uma cultura de cada vez. E tenho que colocar naquela machamba semente certificada, semente híbrida que responda às exigências agroclimáticas daquela região. Então, você diz, não, o híbrido não é bom. O híbrido é bom. O híbrido é a tecnologia mais avançada do sistema de semente. Não tem como não ser bom. O híbrido, sim, é feito respondendo às especificidades. A gente tem que dizer, queremos um híbrido que responda às condições de Angônia, a ciência e a tecnologia vão nos trazer um híbrido que responde às condições de Angônia e nós vamos ter produtividade. A outra discussão é sobre fertilizantes. Não, fertilizantes, há muita discussão sobre fertilizantes. Nós podemos fertilizar com o que chamamos fertilizantes orgânicos, referindo-nos naturalmente a coisas como estercos de animais. A ciência diz que quando eu aplico o que chamamos de estrume hoje, o estrume primeiro tem que apodrecer, depois decompor-se, porque a planta só come minerais. Tem que apodrecer, decompor-se, mineralizar-se, só nessa altura que fica disponível para a planta. Isso leva quanto tempo? No primeiro ano, mineraliza-se apenas 30% do que coloco neste ano, mas também não significa que mineraliza-se no primeiro mês. Se eu semeio agora e coloco adubo orgânico, esterco que estou a tirar de um curral, provavelmente a única coisa que as culturas poderão aproveitar é resto de nitrogênio que seja criado pela urina dos animais. Mas o resto do que é o processo de decomposição só começa a ficar disponível daqui a 3, 4 meses. E o resto da decomposição e mineralização acontece dentro de 2, 3 anos. Então, andamos num processo em que a gente põe alguma coisa no campo, mas na verdade estamos enganados. O fertilizante orgânico, o esterco, é bom porque melhora a estrutura do solo. Mas nós temos que ter certeza que o que nós temos que colocar para a alimentação das culturas é um fertilizante químico produzido cientificamente, padronizado. A gente sabe quantos quilos estão naquele saco do que a planta come. Quando no estrume, ninguém sabe o que está. Naqueles, bom, sem esquecer de dizer que em condições técnicas normais, a dose de aplicação de estrume tem que ser qualquer coisa entre 8 a 10 toneladas por hectare, contra provavelmente 400 quilos que nós podemos aplicar. Só o esforço logístico de fertilizar os campos com estrume é titânico. Portanto, eu recomendaria outro tipo de fertilizante. Fertilizante sintético, químico, que é o que chamamos, as pessoas chamam adubo químico, não é? Está calibrado, a gente sabe quantos quilos do que a planta come que está ali. E hoje em dia fazemos a aplicação localizada. No passado espalhava-se por todo o campo, agora aplica-se no covagem. A gente sabe, esta planta precisa de 5 gramas de NPK e 5 gramas de ureia como a adubação de cobertura e a cultura adiantada. Então, esse é um. E o outro é em relação à aplicação de químicos. Há toda uma discussão se os pesticidas fazem bem ou não ao ambiente e etc, etc. E a discussão é calorosa, mas eu costumo sempre dizer que é emocional, não é técnica, não é científica. A ciência que desenvolve os nossos medicamentos é a mesma que desenvolve os pesticidas. Até as empresas são as mesmas. As Bayers, as Senecas e etc. Portanto, os laboratórios, o rigor é o mesmo, o sistema de segurança é o mesmo. O que é que acontece? É que os poucos acidentes, eu sublinho, os poucos acidentes, não são muitos comparando com aqueles que não tiveram acidente. Os poucos acidentes resultam de descuidos
ou da falta de cuidado no processo de aplicação. Da mesma maneira que quando conduzimos na estrada, a gente vê acidentes que resultam de descuido. Mas não é isso que faz o carro não ser um bom instrumento da modernização. A gente fala de computador, tem radiação, pode fazer mal à vista, pode fazer mal ao cérebro, sobretudo das crianças. Mas não é isso que faz a tecnologia não relevante. Ela tem que continuar a ser um instrumento de transformação. Então, se nós conseguirmos endereçar isto a todos os níveis, e eu repito, olhando, a agricultura tem que permitir a transação. Então, voltando para a minha reticência no início. Neste momento, nós temos uma discussão em África predominantemente em volta de segurança alimentar e agora fala-se também de soberania alimentar. Fantástico. Devo dizer que há países que já falam de negócio alimentar, porque tudo que nós comemos é oportunidade de vender. E o que acontece é que a responsabilidade do setor da agricultura, o produtor, o camponês, o produtor comercial, o extensionista e provavelmente até o do próprio Ministério da Agricultura, deve ser fazer a agricultura como negócio e promover o negócio alimentar. Há outros setores que têm que complementar os aspectos de segurança alimentar e, naturalmente, a segurança alimentar é um setor transversal, não pode ser cobrado a um ministério, a um setor único como a agricultura. Eu acho que nós temos que voltar à agricultura a dizer a agricultura é negócio e a alimentação é negócio. Então falamos da agricultura e negócio alimentar. O quadro a visão que o engenheiro Malambe partilha é aplicável para o setor familiar ou para o setor empresarial? Quando falamos de fertilizantes, o camponês lá do meio recôndito não entra nesse processo? Ele deve entrar. É que se ele não entra, não há de fazer a transformação que nós estamos a falar. O setor familiar, portanto, representa a maioria dos produtores. Ele deve entrar. Se nós queremos transformar o produtor, olha, a agricultura, o negócio alimentar é interessante. Qual é o interesse do negócio alimentar? É que eu posso ir num distrito potencialmente produtivo como Choco. Se Choco não produzir tomate de boa qualidade, a preço competitivo, lá no Choco vai se vender tomate da África do Sul. Ponto final. Tsangano é bom produtor de trigo? É. Se não produz trigo de qualidade e acessível, o povo de Tsangano vai comer trigo da Ucrânia ou da Rússia ou do Canadá. Ponto final. Então, como é que nós fazemos com que o produtor o nosso camponês daqueles distritos faça um produto de qualidade e competitivo? É trazendo ciência e tecnologia. O produtor não tem dinheiro para comprar, é verdade, não tem dinheiro para comprar hoje, mas se nós conseguirmos esquemas, e existem no continente, esquemas em que ele no primeiro ano, vamos por um produtor que está a fazer uma produtividade de cerca de uma tonelada de milho por hectare. A gente empresta-lhe insumos e ele este ano faz 3 toneladas. Com certeza, daquele excedente de 2 toneladas, poderá vender e comprar os insumos para a campanha seguinte. Aí é que começa o processo de transformação. Então, talvez ele não há de conseguir comprar na totalidade, ou seja, no primeiro ano podemos lhe emprestar a totalidade dos produtos, no segundo ano iremos baixando até a altura que ele assume completamente o custo do seu sistema de produção. Mas os nossos produtores, com semente guardada da campanha anterior, culturas mistas, eu em brincadeira digo, é cultivar salada, porque é no mesmo campo que tem tudo junto, não é? E sem o uso de insumos, nós continuaremos nos 800 quilos, 1 tonelada, e havemos de assistir culturas vindo de outros territórios, produção agrícola vindo de outros territórios para ser comercializada dentro do nosso país. Como é que se muda o quadro prevalecente? Também é preciso ter em conta a natureza do nosso produtor. Os níveis de analfabetismo, de uma ou de outra forma, acabam interferindo. Não é fácil tanto convencer um produtor a mudar daquilo que são os seus métodos de trabalho, para abraçar métodos modernos. Concordo. Nós
com os nós os técnicos, sobretudo os agrônomos. Agrônomos em Moçambique têm muita responsabilidade, não é? E que posso dizer que não assumimos completamente. Nós temos estado a minimizar a capacidade de absorção de tecnologias que os nossos produtores têm. E por isso achamos que estamos a proteger, quando na verdade estamos a privar a ele das oportunidades. O mesmo produtor que nós estamos há 30 anos a recear entregar-lhe semente de boa qualidade porque ele não tem capacidade, não tem condições, é o mesmo produtor que nos últimos 10 anos não só adotou o celular, mas também adotou o WhatsApp. O que é que foi feito? Claro que é um processo paulatino. Ele primeiro foi dado um telefone analógico e o próprio sistema foi transferindo as tecnologias paulatinamente. Mas se nós tivéssemos pensado que aquele produtor, muitos deles são esses analfabetos, não vão conseguir atender, não vão conseguir ligar para os filhos. Aqueles produtores analfabetos que têm 7 filhos, ele consegue abrir a lista de telefone e ligar para o filho. Consegue ver a chamada perdida, etc. Qual é a diferença? É que neste setor que eu estou a referir, o setor privado foi-lhe permitido, foi-lhe dado a responsabilidade, espero que o termo seja correto, de liderar o processo de transformação. Então, o setor privado em Moçambique também, que provê os insumos e os outros meios, deve-se lhe dar o caminho que ele precisa. E a pergunta a seguir será que ele está interessado? A minha resposta é que está interessado. Eu estive 10 anos numa dessas empresas, eu sei que estão interessadas, todas elas. Elas precisam de um pouco mais de clareza, de um pouco mais de certeza que não há de haver interferência nos mercados que comprometam os seus estoques, que comprometam a sua capacidade de vender. Então, não estou a dizer que é uma varinha mágica, não estou a dizer que é um processo fácil, o que eu estou a dizer é aquele produtor rural, pequeno, que estamos a falar, que herdamos em 75, continua a fazer as mesmas coisas que fazia em 75, maioritariamente. E já deveríamos ter feito transformações significativas para que ele possa fazer diferente. Dizia-me se o produtor pequeno deve ou não entrar. Eu diria assim, Malawi, Zâmbia, tem produtores pequenos iguais a nós. Mas assistidos, devidamente assistidos. Podemos chegar à conversa sobre assistência, não tem problema. A verdade é, ele adotou a tecnologia, ele tem o rendimento médio do produtor da Zâmbia hoje em dia são 4 toneladas de milho e do Malawi são 3 toneladas de milho. E nós aqui? E nós aqui ainda andamos nos 800 quilos a 1.000 quilos. Abaixo de uma tonelada. Abaixo de uma tonelada. Mas é o mesmo produtor, não é? Se vai a Tsangano, vai a ver que são os mesmos produtores, até o mesmo povo, vai a todas as regiões fronteiras. Isso mesmo aqui em relação ao Zimbábue. Então, esta é que é a preocupação. Então, quando é que nós queremos assumir uma abordagem que introduz uma transformação a médio e longo termo? Quando a gente anda daqui, há uns dias atrás eu estava a andar de Nampula para Kwamba. Quando cheguei a Kwamba, eu perguntei aos meus colegas, alguém viu uma chama? Ah, sim, vimos. Eu disse, o que é machamba? Então lá começamos a descrever e chegamos à conclusão que talvez vimos poucas machambas. Vimos alguns campos, mas machamba que tem perspectiva, a pessoa olha e diz, está aí a cultura está bem desenvolvida, tem boa coloração, está a florir, culturas uniformes, cultura limpa, etc. Nós, infelizmente, ainda não conseguimos fazer isso. Digo mais, até setores como algodão, que no passado eram feitos em cultura limpa, hoje em dia já são feitas em culturas consociadas, diminuindo também o seu potencial produtivo. Agora, falando da assistência, o que acontece nos outros países é que quando se dá a estas empresas a certeza de que está aberto o caminho sem interferência, elas assumem como sua responsabilidade colocar assistência técnica ao produtor. Por quê? Porque se eu tenho 2, 3, 4 empresas a vender semente de milho, por exemplo, semente híbrida, com suas exigências técnicas, aquela empresa que não coloca assistência técnica, o seu produtor não vai fazer lucros. Então, o produtor no ano seguinte não há de comprar, há de mudar para outra cultura. Então, existe aqui um espaço
de sinergia. Não quero de nenhuma maneira minimizar o papel da extensão, tem que continuar, tem que haver algumas mensagens transmitidas do ponto de vista, digamos assim, top-down, mas a responsabilidade de fazer uma machamba, uma variedade X, Y e Z, deve-se chamar a responsabilidade das empresas donas das marcas para fazer assistência. Da mesma maneira que a gente chama a responsabilidade dos fabricantes dos carros para cuidar dos seus carros, tem que ser exatamente igual para os fabricantes dos produtos químicos. E é o que está a acontecer aqui na região. Quando digo químico, digo também sementes e fertilizantes. Desculpa, interrompo. A nossa agricultura tem duas grandes características: a zona de sequeiro e também a zona de regadio. Qual é que deve ser aposta? Voltamos para a primeira pergunta. Qual é aquela que toca mais gente? Zona de sequeiro. Zona de sequeiro. Essa é que tem que ser a prioridade. Porque se a gente concentrar-se, a gente diz sempre, Moçambique tem um potencial de regadio, já esqueço-me dos números. É que nós estamos a usar apenas 10% desse. Então, se concentrarmos só no regadio, significa que estaremos apenas a tocar uma parte pequena da população. Então, eu acredito muito, imensamente na agricultura de sequeiro. Estes países que eu mencionei, Malau, Zâmbia, Zimbábue, estão a produzir sequeiro. Digo mais, a maior potência agrícola da região, que é a África do Sul, está a produzir em sequeiro. E a África do Sul está a seguir a região a província de Maputo, mais para o sul. Ou seja, é uma região mais árida, comparativamente, às nossas regiões mais úmidas, como, por exemplo, as zonas de Nampula, Niassa, Tete, Cabo Delgado, etc. Então, não há grandes problemas por fato de ser sequeiro. É preciso a gente encontrar a tecnologia que realiza os objetivos nas condições de sequeiro. Engenheiro Malambe, os regadios representam um grande potencial que não pode ser subestimado. O que é que deve ser feito para que a extensão dos regadios seja explorada na totalidade? Okay. Porque, como disse, explora aqui uma porcentagem bastante pequena. Okay. Quando nós estávamos a elaborar o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrário 1, que eu fui parte dos 18 técnicos então responsabilizados do grupo de trabalho que elaborou, nós tínhamos conceptualizado uma abordagem de desenvolvimento das zonas de regadio, que é uma abordagem multidisciplinar, uma equipa multidisciplinar. Quando nós temos uma região, vamos lá falar de Choco, que é simples, está aqui perto. Choco já foi celeiro de nação, mas isso durou muito pouco tempo. Então, nós temos aspectos de organização territorial, temos aspectos de mercado, temos aspectos de infraestruturas, temos aspectos tipicamente transacionais, comerciais, temos aspectos agronômicos e, naturalmente, temos aspectos de conservação do meio ambiente. A abordagem tem que ser uma abordagem de governação participativa, mas mais do que governação participativa, é de responsabilização participativa. A questão é, assim que o choque está, o homem que é responsável, o dirigente que é responsável pelas estradas, o que é que faz? Quem tem que levar energia, o que é que faz? Quem tem que levar, vamos lá, e nessa altura a gente ia um pouquinho mais além. É preciso levar técnicos formados para o choque. Significa que tem que haver creches razoáveis para os filhos desses técnicos irem para lá, tem que haver assistência médica, tem que haver condições de saúde razoáveis para as pessoas irem para lá. Não é a pessoa ter dores de cabeça no choque, ter que apanhar carro para ser tratado no choque ou no Maputo. Portanto, esta abordagem que no passado já aconteceu, de tentar transformar, nessa altura falávamos de vilas de desenvolvimento agrários, etc. Então, esta abordagem tem que ser chamada para estas zonas de concentração, para que elas sejam atrativas, não apenas para os técnicos, para efeitos de assistência técnica, mas também para os pequenos investidores. Portanto, se alguém termina uma certa formação e ele quer decidir ser agricultor no choque, ele tem que ter certeza que vou me assentar num sítio onde naturalmente vou conseguir mandar a minha escola para a criança, para uma creche razoável, e vou ter alguma assistência. Então, este chamamento que estávamos a fazer nessa altura de responsabilização coletiva para o desenvolvimento agrário, no meu entender, é uma das coisas que faltam para fazer crescer as zonas de regadio. As zonas de regadio têm um papel importante a desempenhar, não apenas na produção do arroz, como chama a falar de choque, mas sobretudo na produção de hortícolas. As hortícolas são culturas que
nós deveríamos, em teoria, deveríamos transportar elas não mais do que 250 quilômetros. Então, esses regadios, essas zonas de produção têm que estar necessariamente orientadas aos próprios polos de consumo. Tá? Choco, Moamba, Boane, orientados a Maputo. Xinjinguires, lá em Inhambane, orientado para a cidade de Inhambane, Machis. Tem um regadio lá, Mapé, em Vilanculos, para a região de Vilanculos e Inhaçora, assim sucessivamente. Tem o regadio de Ngura em Cabo Delgado. Para cuidar de Montepuez e cuidar de Pemba, e etc, etc. Podemos continuar dessa forma. Então, esses centros têm essa responsabilidade de trazer a produção hortícola, trazer tomate. E a gente fala de tomate. Tomate é uma das culturas que nós estamos muito atrasados do ponto de vista de tecnologias. Nós estamos a falar de variedades ainda de baixa produtividade que são produzidas no resto do país, excetuando um pouco Choco e aqui em Matutuí. O resto do país produz variedades de baixíssima produtividade, mas mais importante, variedades de pouca vida de prateleira. A gente tem tomate que o produtor colhe tomate no Choco, traz para o mercado do Zimpeto, 3 dias depois tem que despejar porque está podre. Nós temos novas variedades hoje com vida de prateleira, não na geleira, de 21, 28 dias. É ciência e tecnologia que tem que ser trazida. Temos falta de cientistas. O país formou muitos quadros nesses 50 anos da independência nacional. Não é falta de cientistas. Bom, falta vontade política. Falta o consenso sobre o tipo de agricultura que temos que desenvolver. A agricultura é negócio ou a agricultura é um instrumento de, vamos lá... De diversão? Não, diversão é muito, mas é um instrumento de manutenção, porque o negócio visa crescer, gerar riqueza, fazer lucros, reinvestir, fazer o progresso. Ou a nossa agricultura é o conceito que chamamos de agricultura de subsistência, que permite à pessoa subsistir, ou seja, existir, manter-se. Então, se nós tivermos consenso de que estamos a falar de agricultura como negócio, estamos a falar de agricultura até de alimentação como negócio alimentar, então temos que nos orientar para fazer essas coisas serem negócio alimentar. O que explica a engenheiro Roberto Malambe que viajando de Maputo para a África do Sul, daqui até a fronteira temos um panorama nos campos, mas quando atravessamos a fronteira, passamos para o outro lado da África do Sul, temos outro panorama completamente diferente. São extensas áreas cobertas de culturas, aquilo fica uma beleza natural impressionante. Sendo que o nosso lado também tem as mesmas condições naturais, todavia é tudo mato que se vê. Bom, e em consequência, continuamos a importar hortícolas até da África do Sul. Bom, uma parte da resposta já discutimos, que é a abordagem do desenvolvimento agrário que temos que ter, se ela é negócio ou não é, mesmo para o produtor de pequena escala. E quando estamos a falar disso, esqueci-me de dizer, a maior parte do arroz que nós temos aqui, que vem a Moçambique importado, é produzido por produtores que têm meio half acre, que é meio acre. Já nem me lembro o que é acre em português, mas que é praticamente 0,48% do hectare. Ou seja, é produzido por produtores que têm uma área de 0,28 hectares. Mas eles têm o conceito de que estão a produzir para negócio. Ele tem acesso à tecnologia, produzem, são enquadrados por alguém que faz o processo de fomento, comercialização, sistematização da produção e venda. Mas se ele está numa região que está a produzir o arroz basmati, é só arroz basmati, porque se mistura com arroz chinês, o comprador já não quer, que é o mercado, que é onde nós dissemos começar. Agora, nós temos uma outra preocupação, eu pessoalmente tenho essa preocupação, é que nós, de uma maneira geral, não acarinhamos o setor privado. Quando digo setor privado, não me refiro às grandes empresas, que essas encontram seus caminhos. Refiro-me ao ilustre Manguiate, ir a uma aldeia dizer, quero fazer 20 hectares de milho. Isso é uma produção de um produtor emergente. Pode ir numa aldeia dizer que quer fazer 20 hectares de milho e ver se recebe carinho
das comunidades, mas sobretudo das estruturas locais. Quando digo carinho, não estou a referir apenas ao fato de dizer boas-vindas no dia que está a chegar. É todo um processo. Quando encontra os desafios subsequentes do seu processo produtivo, como é que os vários inspetores vão lhe tratar naquele setor em que estiver? Como é que tanto todas essas infraestruturas, os professores, os médicos, os enfermeiros daquela região, os régulos, como é que vão lhe tratar? Diga-me se acha que vão lhe tratar de maneira carinhosa. Olharão para si como aquele que tem recursos inesgotáveis. Então, não é possível, não é fácil alguém emergir nessas condições, porque as condições são um pouco... Nós temos que, de novo, ter um outro consenso sobre o processo de acarinhamento dos agricultores emergentes. Falo também com experiência própria, não apenas de ter assistido produtores ao longo deste país, que contam os desafios que enfrentam, não é? Mas também de própria minha experiência pessoal. Então, nós temos que resolver esse assunto ligado à definição da natureza da agricultura, mas também temos que voltar ao outro assunto, dizer o que a gente faz com os nossos pequenos empresários, as tais pequenas e médias empresas no ramo agrícola. O que a gente faz? Que carinho é que a gente faz? Que proteção é que a gente faz? Porque esses são os que provavelmente deveriam trazer a transformação que mais tarde chegaria ao nível dos outros produtos. Conseguiremos um dia revolucionar a nossa agricultura quando não estamos a ser capazes de cumprir a famosa declaração de Maputo no âmbito dos compromissos africanos que preconizam um investimento na casa dos 10% do orçamento do país para a área da agricultura. Bom, a declaração foi feita em Maputo, num grande evento da hoje União Africana, mas mesmo nós anfitriões não estamos a conseguir fazer a semelhança de outros países africanos, também não conseguem fazer. Bom, é uma discussão complexa, tanto é que existe também diferença de opiniões sobre o que é isso de investimento dos 10%. Há quem entende que quando se faz uma estrada rural, já está a fazer o investimento, uma estrada que atravessa a zona rural, já está a fazer o investimento. Portanto, eu não preferia entrar nessa discussão em tanto que tal. O que eu acredito se nós... Bom, aqui em Moçambique nós temos vários exemplos em que o setor privado, pequeno, médio, conseguiu fazer coisas interessantes, com clareza de que ele, quando começar a fazer, não há de haver, digamos assim, disrupção do mercado. Então, já estávamos a falar de uma área grande, que é a área das telecomunicações, mas não posso falar da área dos computadores, quer dizer, houve uma altura que a gente contava, na empresa tem um computador, hoje em dia todos, já tem na recepção, já tem computador, a gente vai para o mercado, encontra os vendedores do mercado, tem computador, etc. O setor privado conseguiu fazer esse desdobramento. A gente vai a algumas regiões que chamamos de regiões de praia, que há uns 20 anos atrás era só mato, hoje a gente vê que está cheio de pequenas estâncias, está cheio de restaurantes, etc. Portanto, o que eu quero dizer é, enquanto o setor público organiza-se para fazer os seus investimentos, para alcançar os 10%, pode dar uma orientação, uma recomendação sobre o que o setor privado pode ir fazer para acelerar os aspectos de produtividade. Esse aqui é o meu ponto. E uma vez dado, o setor privado vai ajudar a fazer esses investimentos de que nós estamos a falar. Nós conhecemos o nosso país, conhecemos a nossa realidade, temos necessidades óbvias na agricultura, da mesma maneira que temos na educação, temos na saúde, não é? Temos nas infraestruturas e temos nos outros setores. Então, eu acredito que é a altura de chamarmos o setor privado. Este grande, dono das grandes marcas, mas também chamarmos o pequeno investidor. Quando eu ando aqui nos países da região, vamos Malau, Zâmbia, Zimbábue, Lesoto, Quênia, que é um caso interessante, Tanzânia é um caso interessante, agora ficou o segundo maior produtor de milho a nível do continente africano, depois da África do Sul. Todos os juízes, todos os procuradores, os médicos, os economistas, todos eles têm uma machambinha.
3, 4, 5, 10 hectares. Perspectiva 10 de produtividade, 8, 10 hectares. Então, nós temos que conseguir fazer com que a nossa famosa classe média olhe para o setor da agricultura como uma oportunidade de negócio. Isso vai revolucionar a agricultura, porque as pequenas poupanças que são feitas, ao invés de apenas comprar mais um apartamento, construir mais uma casa num bairro de expansão, muitas das vezes depois fica sequer sem cliente para arrendar, nós poderíamos transformar aquela casa tipo 3 num campo de 5 hectares, de 10 hectares de milho com uma produtividade boa. Garanto que em 20 anos, que é o retorno do investimento de uma casa, os lucros acumulados do setor da agricultura talvez seria 3, 4 vezes. O engenheiro Norberto Malambe haveria de aconselhar o uso de sementes geneticamente modificadas? Bom, as sementes geneticamente modificadas são também uma solução de progresso da ciência e tecnologia. E eu sou um agrônomo orientado à ciência e tecnologia e orientado à transação, então não excluiria, não obrigaria ninguém a usar, mas não vejo por que quem quer usar não lhe possa ser permitido. Quando começou o debate de semente geneticamente modificada aqui em Moçambique, eu já era agrônomo e nessa altura a minha posição foi, bom, isto é uma tecnologia nova, talvez o país esperasse 3, 5 anos para ver o que vai acontecer nos países que já adotaram. Hoje já passam 25, 30 anos, esses países estão bem, estão a progredir, os agricultores estão fazendo. O grande medo que se colocou na altura, e ainda hoje eventualmente, é que a semente geneticamente modificada danifica os solos para sempre. É mais um dos tabus. É mais um dos tabus. É mais um dos tabus que nós temos. Eu olho para esses tabus com muita tristeza, porque eles amaram o país. O processo produtivo e a competitividade está necessariamente ligada à adoção de avanços tecnológicos. A partir da altura que a gente exclui avanços tecnológicos, a gente exclui-se da competitividade, a gente exclui-se do crescimento. Não se pode obrigar a ninguém, mas não se pode ignorar uma tecnologia. Quando começamos a usar o telefone, houve esse debate, o telefone faz mal o coração, etc. Mas estamos aqui, estamos a usar. E como atacar o problema de perdas pós-colheita, que é um dos grandes indicadores quando falamos daquilo que desencoraja os nossos produtores a prosseguirem com a sua produção nos anos que se seguem? Sim. Portanto, o nível é bastante alto, o nível de perdas pós-colheita. É alto. É alto porque, bom, eu acho que é alto porque é pouco. Nós perdemos muito porque produzimos pouco e não há incentivo a ninguém a fazer os investimentos necessários para a conservação, correto? Quando a gente vai nos países que têm altos níveis de produtividade, a gente vê silos no campo. Você anda a ver silos. Nós também já passamos por isso. Temos alguns silos que foram montados e que podem desempenhar o que podem desempenhar. Temos silos de Malema, temos silos tanto espalhados por outras zonas do país. Mas nós, infelizmente, não estavam necessariamente enquadrados aos sistemas de produção. Mas é uma conversa muito complexa essa, porque os sistemas de produção, primeiro, têm que produzir esse milho uniforme, de boa qualidade, etc., para nós podermos colocar aí, e infelizmente fizemos esse investimento, mas os sistemas de produção não estavam ainda transformados, correto? Mas prefiro voltar ao que pode ser feito. Naturalmente, quando nós temos um sistema que integra esse processo, quando os produtores, vamos lá supor, se nós tivéssemos a nossa classe média chamada intelectual aqui, a fazer a agricultura, um dia que ele colhe, ele não precisa de guardar no celeiro, ele precisa de levar aquilo ao armazém e entregar a um profissional que pode armazenar por ele mediante o pagamento de uma taxa até que chegue o dia de venda. É assim como fazem nos outros países, correto? Porque não é fácil cada agricultor criar a infraestrutura necessária para proteger a sua produção. Porque, vamos lá supor que um produtor diga assim, eu tenho 2 hectares e estou a fazer uma produtividade de 10 toneladas por hectare. Quantos celeiros ele teria que ter para conservar isso? Então, o nosso nível de produtividade, ele também não encoraja os investimentos
subsequentes, devo dizer assim, pode haver gente que não concorda. Mas também temos a componente de mudanças climáticas, não é? Que também é um fator que desencoraja muito os investimentos, sobretudo desta classe média que estamos a referir. E aí vem o aspecto de seguro agrícola. O aspecto de seguro agrícola, de novo, os outros países estão a avançar um pouco nisto. O seguro de índice climático que faz compensações aos agricultores mediante as oscilações do clima. Portanto, existe muita coisa na região a acontecer que nos pode criar um ambiente um pouco mais seguro para investimentos. Se nós tivermos um polo de produção de um dado milho, vamos supor que temos uma aldeia em Gaza que diz nós especializamos-nos em produção de milho amarelo de alta qualidade. Estas empresas que fazem produção agrícola vão fazer fila para ir comprar. Mas hoje em dia, se ele vai para lá, vai encontrar um saco de milho amarelo, outro de milho branco, outro de milho misturado, etc. Então, ele não tem incentivo para isso. Então, esses aspectos, como é que nós podemos fazer? Não é fácil, mas é preciso chegar a uma altura que a gente zoneie o que nós queremos produzir de acordo com aquilo que são o que chamamos de inteligência do mercado. O que é que o mercado vai precisar ou o que nós achamos que o mercado precisa para nós fazermos o desenvolvimento destas culturas. As seguradoras em Moçambique não se sentem estimuladas a abraçar a área da agricultura por se tratar de uma atividade bastante vulnerável, por exemplo, a condições climatéricas. Basta uma tempestade para se perder um investimento enorme feito na produção agrícola. Mas pronto, a tarefa das seguradoras é levar o risco dos segurados. Então, uma seguradora não deveria dizer que sente o receio de entrar no setor da agricultura porque é de alto risco. Porque o negócio deles é o risco, não é? Agora, tem que ter, e hoje em dia existem instituições como, por exemplo, a ARC, não é, que colaboram também para ela, que tem instrumentos de modelação de risco que permitem às seguradoras tomar esse risco climático, não apenas para a agricultura, mas também para outros setores, com muita segurança. Então, quando a gente falava dessa coisa de mobilização de áreas intersetoriais para endereçar zonas de desenvolvimento acelerado que queremos, tem que entrar as instituições financeiras. Os bancos, quando a gente fala de crédito bancário em Moçambique, crédito para o setor da agricultura, deve ser a coisa mais difícil de encontrar, correto? E os outros países indicaram rácio, disseram, se por exemplo, está numa zona de produção de milho, tem que conseguir provar que está a dar crédito de pelo menos 20, 30, 40% para a produção de milho, porque essa é a nossa prioridade. De contrário, então, estamos a trabalhar aqui e você está a orientar-se numa outra área. Então, eu acho que tanto a banca, assim como as seguradoras, têm que ser trazidas, não é, desde o momento que elas tenham certeza que não haverá disrupção do mercado, em pouco tempo acredito que irão se organizar para servir a indústria. 50 anos depois da nossa independência, olhando para o passado da nossa agricultura, olhando também para o presente da nossa agricultura, quais são os perigos que identifica especificamente para a área da agricultura, da qual o futuro do país depende? Bom, não sei, talvez eu sou corajoso demais, não vejo perigo, vejo oportunidades em tudo. Mas a nossa falta de competitividade é um grande perigo, porque a partir da altura que nós afrouxamos um pouco na competitividade, entra outro produtor, a natureza não tolera vazio, entra outro produtor e não vai ser fácil desenraizar o outro produtor. Por exemplo, se a gente diz queremos eliminar a nossa dependência de um país X, Y e Z, aquele país já produz olhando para nós como mercado. Então, o que nós tínhamos que fazer era antecipar-nos a este processo, aumentando a nossa competitividade para que não sejamos inundados por países vizinhos. O resto, claro que definindo as prioridades, quer dizer, se alguém quer vender aqui em Moçambique gengibre, eu não tenho problema que Norberto, não tenho problema que ele venda, não tenho que me esforçar em produzir gengibre para não deixar alguém vender aqui. Mas se alguém já começar a vender milho, começar a vender mandioca, começar a vender arroz, começar a vender os feijões que mencionei aqui, começar a vender castanho, ali já tem que me preocupar que estão a levar o meu espaço. Como eu vejo as coisas, não é? Então, o maior perigo é a nossa baixa produtividade e fraca competitividade. As culturas de rendimento, onde é que entram nesta equação?
entram. Quando nós falamos dessa priorização, eu não mencionei elas porque a pergunta foi especificamente sobre tipo soberania alimentar, cesta básica, mas as culturas de rendimento são aquelas que permitiam um produtor encaixar algum dinheiro para pagar o sistema de inovação e de transformação do seu sistema de produção. Claro que tem que ser colocado do ponto de vista de diversificação, do ponto de vista de sistema de produção, mas elas têm um papel a desempenhar. Engenheiro Norberto Malamba, muito obrigado pela sua disponibilidade para nos ajudar a pensar no presente e futuro de Moçambique, sobretudo no que diz respeito a esta componente da agricultura, que é a base de desenvolvimento do país. Isto foi proclamado desde a proclamação da independência nacional, passa-se precisamente 50 anos. Por uma questão de justiça, vou-lhe conceder alguns segundos para sublinhar algo que julga ser relevante. Bom, muito obrigado. Eu acho que o que eu quero sublinhar é tudo o que nós falamos aqui olhava para o futuro. Não quero de nenhuma maneira minimizar as lições que os 50 anos nos deram em todas as áreas do setor agrícola. Eu olho com muito respeito e eu olho para o nosso passado como blocos que constroem o nosso futuro. Só que o nosso futuro tem que ser diferente do nosso passado. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro. O engenheiro Norberto Malamba, especialista na área da agricultura, foi o nosso convidado hoje para nos ajudar a pensar no passado, presente e futuro de Moçambique à luz das celebrações de 50 anos depois que o país proclamou a sua independência nacional. Hoje, a nossa reflexão teve como foco a atividade agrária em Moçambique, da qual depende de forma significativa o futuro de Moçambique. Despedimos-nos com a promessa de voltar com mais uma proposta proximamente. Obrigado pela preferência, continue ligado a nós e fique bem.